nunca através de alguém que indicou para você, seja um amigo, vizinho, educador físico, profissional nutricionista que é capacitado para te orientar qual é a melhor suplementação e vai ser ali a melhor em cada momento. Às vezes começa de uma forma e vai mudando ao longo do caminho também. Então, a suplementação, mais especificamente, quando a gente pensa, ela é muito individual. Uma das perguntas que veio para mim na minha caixinha de perguntas que eu deixei aqui para vocês irem colocando as perguntas é: quando devo suplementar? Né? Então, essa é uma pergunta muito pertinente, é uma pergunta muito boa que foi feita. A suplementação, ela deve acontecer. Primeiro, a gente tem que avaliar, obviamente, todos os seus exames laboratoriais para ver se existe alguma necessidade ali mais específica, mais aguda no momento e fazer essa suplementação. A grosso modo, a suplementação ela deve ser feita quando você já tem uma alimentação um pouco mais saudável, um pouco mais variada, equilibrada, porque se sua alimentação ela é toda desequilibrada, se você tem ali um intestino que não funciona legal, se você faz, por exemplo, uma suplementação de algum nutriente, às vezes, que você nem precisa, ou se você tem deficiência de algum nutriente, faz suplementação de outro nutriente que é dependente daquele nutriente que você tem, essa suplementação que você está fazendo não vai ser legal. Então, assim, quando devo fazer? Por exemplo, fazer sozinho? Não, nunca devo fazer nenhuma suplementação sozinho. Nunca começar nada por você mesmo. Quando a gente pensa em suplementação, que é algo que você está colocando, por mais que seja nutriente, por mais que seja natural, por exemplo, o ômega 3, né, que vem do óleo de peixe, por mais que seja natural, seja fonte de comida, você nunca deve fazer uma suplementação sem antes saber como você está, sem antes saber da sua necessidade, porque você pode piorar o seu organismo. Mesmo que seja, por exemplo, lá um whey protein, né, que você faça ali a sua suplementação de proteína, porque às vezes ou você faz atividade física, né, um exercício físico que demanda mais ali uma demanda proteica maior, ou seja, por você simplesmente tomar o whey protein para complementar a quantidade de proteína que você precisa no dia, mas mesmo assim você precisa adequar essa quantidade a você, às suas necessidades, senão você pode piorar aí o funcionamento do seu organismo. Então, suplementação, quando eu devo fazer? Principalmente quando você já tem a sua alimentação muito mais ajustada ao seu objetivo, a melhora ali da sua qualidade de vida também. E respondendo essa primeira pergunta de quando devo fazer, então, de ser quando você já está com a sua alimentação muito mais equilibrada, seu intestino funcionando bem, para você conseguir ter uma melhor absorção desses nutrientes que você está colocando a mais no seu corpo. Senão, você vai estar jogando dinheiro no lixo. Assim, se você não tem uma alimentação legal, essa suplementação não vai servir para nada. Eu tenho uma professora que diz, né, que a suplementação ela é como um perfume. Se você tomou banho, está lá todo cheiroso, passou o perfume vai ser legal. Agora, se você não tomou banho, tá lá cheirando mal, enfim, todo suado, e aí você colocou um perfume por cima, você só está maquiando o problema, mas você não está resolvendo o problema. Então, a suplementação é da mesma forma. Não adianta você maquiar o problema. Tem que ir na raiz do problema. Uma outra pergunta que veio é: se eu posso confiar que o suplemento que estou comprando é de fato o que diz ser, falando um pouquinho aqui sobre se eu posso ou não confiar naquele suplemento que eu estou utilizando, se realmente contém aquilo que ele está dizendo no rótulo que tem. A dica é: sempre compre de marcas confiáveis. Pode ser que alguns suplementos, sim, contenham coisas que não sejam legais, não sejam tão boas assim para o nosso organismo. Por exemplo, o próprio ômega 3, que eu já disse antes, o ômega 3, ele pode conter na sua formulação alguns metais pesados. Então, o ômega 3 de melhor qualidade que a gente tem que comprar é um que vem com um selinho lá, escrito livre de metais pesados, com o selinho do IFO, é certificado e comprova que realmente não há
nenhum metal pesado, e aquele indica que é um suplemento de boa qualidade. Quando a gente pensa, por exemplo, em óleo de linhaça, será que tem realmente óleo de linhaça ali? Às vezes, eles estão até misturados com óleo vegetal, enfim. Então, por isso que é importante a gente conhecer a marca, a gente saber qual é a marca, se aquela marca é realmente idônea, se aquela marca é confiável. Não adianta a gente sair comprando qualquer suplemento que a gente vê na frente. A gente tem que ir atrás de uma marca confiável. Até mesmo o frasco, gente, diz muita coisa. Por exemplo, você comprar um suplemento lá que é de um frasco transparente, que fica lá com luz, né, batendo direta nele, enfim. Então, isso também não pode. Só pelo frasco a gente já sabe se é bom ou não. Existem alguns suplementos que é transparente o plástico ali. Então, esse já é um suplemento que a gente tem que descartar. Então, são alguns pontos que a gente tem que ficar sempre atento quando a gente compra um suplemento. Obviamente, sempre comprar de marcas confiáveis. Eu trabalho com algumas marcas que eu gosto. Tem várias marcas, enfim, às vezes as pessoas vêm com sugestão, eu sempre procuro saber, ver quem que é a empresa, enfim. Então, isso vai me dizer se eu posso ou não confiar naquela empresa, naquela marca. Porque, sim, pode haver a possibilidade de ter contaminação e deles misturarem ingredientes ali naquele produto. E ingredientes que não deveria estar naquele produto. Outra questão aqui que me perguntaram é se termogênicos são realmente bons e eficazes para emagrecer. Será que eu devo utilizar os termogênicos para emagrecer? Eles vão ajudar? Eles são eficazes? E a resposta é que não. Os termogênicos, eles são bons aliados, mas eu te falo que eles são bons aliados não só pela questão da termogênese que ele causa no nosso corpo, mas porque normalmente os termogênicos, eles têm uma ação anti-inflamatória, né? Quando a gente pensa em termogênico, a gente pensa lá em cafeína, a gente pensa em canela, a gente pensa em gengibre, em pimentas, e todos eles são anti-inflamatórios. Então, eles acabam ajudando sim a emagrecer, mas não tão efetivamente pela termogênese que cria no nosso corpo, né? Não por acelerar ali o metabolismo, mas por desinflamar o nosso corpo. Mas será que se eu usar ele para emagrecer vai ser efetivo? De novo, se eu só depender da suplementação de termogênicos para fazer o emagrecimento, não, ele não vai ser efetivo. E aí eu volto para a primeira pergunta de quando eu devo fazer a suplementação. Quando a sua alimentação está adequada, a sua alimentação ela já é mais saudável. Senão esse suplemento que você está usando, que é termogênico, ele não vai fazer efeito, ele não vai fazer nem cosquinha no seu para acelerar ali o seu metabolismo. O que você tem que fazer é primeiro mudar a sua alimentação, melhorar a sua alimentação, que consequentemente você vai melhorar a sua digestão. E aí sim a gente entra com suplementação. A gente pode fazer os dois juntos, um junto com o outro? Sim, a gente pode, mas a gente não coloca todos os suplementos de uma vez. É encaixando um a um, aos poucos, conforme o melhor para o momento. Mas logo de cara, entrar com suplementação nem sempre é o mais indicado. E fazer suplementação sozinho não é o ideal. Então, os termogênicos, eles são bons para emagrecer? Será que são eficazes? Eles são eficazes quando você tem a sua alimentação totalmente alinhada ao seu objetivo. É uma alimentação saudável. Senão, ele não vai fazer efeito. Outra pergunta que me veio é sobre o whey protein. Será que vale mesmo a pena eu consumir o whey protein? Depende do seu objetivo. Muitas das vezes, ele vale a pena sim, mas nem sempre é para todo mundo. De novo, a suplementação ela é muito individualizada. A gente às vezes consegue a quantidade de proteína através da alimentação. Se a gente tem uma alimentação ali bem alinhada e dividida ali a quantidade de proteína por refeição que a gente consome, a quantidade de proteína que a gente precisa no dia, não necessariamente a gente precisa consumir o whey protein. A gente pode consumir a proteína advinda dos alimentos. Advinda de um ovo, por exemplo, advinda de frango, de atum,
atum. De repente, no lanche da tarde, você fazer lá um patê de atum, e aí come junto ali, por exemplo, de bolacha de arroz, por exemplo, enfim, de alguma coisa que você vai comer junto. Ou você pode fazer a suplementação com whey protein. Você tem que também, né, o ideal é fazer para você conseguir ganhar músculo, porque o whey protein, ele vem para justamente a gente conseguir aí formar mais músculos. Então é ideal também fazer sempre algum exercício físico. A gente precisa colocar o nosso corpo em movimento, mesmo que estejamos agora no frio, mas precisamos colocar o nosso corpo em movimento para a gente conseguir formar mais músculos, que é onde a gente consegue ter um emagrecimento mais saudável e definitivo. É quando a gente tem mais músculos no corpo e menos gordura. O whey protein, ele vai funcionar contanto que seja alinhado aí ao seu objetivo. E eu vou consumir aquele scoop lá que colocam, que vem já dosado, por exemplo, tem whey protein lá que a dose de 22 gramas de whey protein na porção, 25 gramas. Será que é aquilo que eu preciso? Isso também é muito individual. Cada um tem a sua necessidade de proteína diária. Precisamos dividir essa proteína ao longo das refeições também. Não posso consumir tudo em uma única refeição. Porque se de repente eu coloco lá 25 gramas de proteína para você, que é o scoop lá do whey protein, tem alguns são 25, alguns 22, alguns 20, mas, por exemplo, coloco lá 25 gramas para você consumir no lanche da tarde. Será que você vai absorver todos esses 25? Será que isso é bom para você? Será que é legal? Então, você simplesmente comprei o whey protein sem recomendação de ninguém, comprei sozinha, vou consumir o que está escrito lá no rótulo, mas será que isso vai fazer bem para mim? Não sei. Será que eu vou conseguir absorver tudo? Às vezes não. Então, por isso que eu falo, é muito individual. O whey protein é bom? Ele é muito bom. Ele ajuda? Ajuda e muito. De novo, vai depender da marca que você vai comprar, sempre comprar de marcas confiáveis, sempre comprar ali um de boa qualidade. Pode ser o concentrado, o isolado, não tem problema. Mas, contanto que seja de uma marca aí boa, e que seja ajustado para você, para a sua necessidade e que encaixe ali na melhor refeição. Não é trocar, por exemplo, o seu jantar pelo whey protein, porque o whey protein, ele tem apenas proteínas, ele não tem ali as vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa. Ele até tem algumas vitaminas, alguns minerais, mas é muito pouquinho. É mais específico para melhorar a absorção da proteína, mas não necessariamente para suprir todas as nossas necessidades do corpo. A gente tem necessidades ali de vitaminas e minerais que a gente consegue através das verduras e legumes, que é o que a gente come, por exemplo, lá no jantar. Então, não posso substituir pelo jantar o whey protein. A creatina, que todo mundo aí tem os prós e os contras, é bom, que fica com bastante dúvida também. Então, isso foi uma pergunta que me veio também, se eu posso ou não tomar creatina. De novo, vai depender muito. E creatina é única e exclusivamente para quem faz exercício físico. Se você não pratica nenhum exercício físico, não tem a necessidade de suplementar a creatina. Ela vai ajudar você, óbvio, tem casos específicos que às vezes a gente pode sim suplementar a creatina sem a pessoa fazer atividade física, exercício físico, mas normalmente é para quem faz o exercício físico. E ela vem para ajudar a melhorar a sua força, a sua resistência durante a sua atividade física. Ela faz com que você consiga, por exemplo, levantar mais peso lá na musculação, enfim, melhora a sua resistência durante o exercício físico. Então, é um suplemento bem bacana para ser utilizado, alinhado ali, por exemplo, à prática de exercício físico. Mas, de novo, será que todo mundo precisa? Será que eu preciso entrar com a creatina logo de cara? Será que eu não posso esperar? Será que não é melhor adaptar você primeiro ao exercício e depois entrar com uma creatina? É muito específico e às vezes nem todo mundo precisa também. A gente pode fazer essa melhora até mesmo da performance no exercício físico, na musculação, com a prática. Então, não necessariamente preciso ali de um suplemento, de uma creatina para melhorar. A creatina tem também aí essa questão, preciso, não preciso, é bom ou não é bom, quando que é bom,
Então, vocês percebem que é muito específico, é muito individual. Não é que eu vou sair indicando para todo mundo. Vocês não podem ir ali na esquina, na loja de suplementos e pedir para a pessoa te explicar qual é o melhor suplemento e que você precisa naquele momento. Porque às vezes você não precisa, às vezes você não vai absorver, você pode jogar dinheiro no lixo. Então, é muito individual a questão da suplementação. E aí vem aquela questão, né? Ah, tudo bem, eu não como direito, mas eu vou tomar um polivitamínico, porque lá eu tenho todas as minhas vitaminas e minerais que eu preciso, que o meu corpo precisa. Sabe aquele suplemento lá que vem, né? Vitaminas e minerais de A a Z, polivitamínico, que tem todas as vitaminas e minerais que o corpo precisa já lá na sua capacidade, 100% de todos os nutrientes. Polivitamínico mineral, será que é bom mesmo? Será que eu preciso? Será que se eu, por exemplo, não comer, posso ir atrás desse polivitamínico? Então, será que eles são legais mesmo? Já estava aqui começando a falar para vocês sobre os polivitamínicos, se são bons ou não a gente consumir. E aí eu falo aqui para vocês que os polivitamínicos e minerais, eles não são bons, porque vem tudo junto, você toma de uma vez só, numa única tacada, enfim, eles não são legais, né? A gente tem que pensar, quando a gente pensa em suplementação, primeiro, né? Eu preciso de tudo aquilo, eu preciso de todos aqueles minerais ali que estão ali. Será que eu não preciso só de um ou outro para melhorar? Por exemplo, preciso só de ácido fólico, preciso só de vitamina B12 naquele momento. Ah, não, eu preciso só de vitamina C, ou eu preciso só de selênio, enfim. Às vezes eu tenho só algumas necessidades específicas e não de tudo junto. Sem contar que tudo junto, gente, eles se competem entre si. Então a gente acaba não absorvendo aqueles nutrientes que estão naquela única cápsula. Quando a gente pensa em suplementação, às vezes eles vêm todos separados justamente para ter uma melhor absorção. E aí a gente tem que tomar também, em determinados horários, vai ser melhor a gente tomar determinados suplementos. Então, ser tudo junto, tudo de uma vez, não é legal, justamente porque eles vão competir entre si. Por exemplo, eu tomar lá um ferro junto com um cálcio, eu não vou absorver esse ferro. Então, eu vou estar jogando lá dinheiro no lixo. Então, tomar esses polivitamínicos que a gente vê aí não é legal. Você está jogando dinheiro fora, justamente por não absorver a maioria dos nutrientes que tem ali. Por exemplo, vai ter lá um nutriente que não está na sua forma absorvível. Eles precisam estar numa forma que o nosso corpo consiga absorver, senão ele vai se perder também. Não adianta ficar comprando todos esses polivitamínicos aí que falam que você pode, não consumo tudo, então eu vou tomar o polivitamínico e aí vai estar tudo bem. Mas só que não, né, gente? Então a gente tem que ter um cuidado bem importante aí quando a gente pensa em suplementação, até mesmo para a gente não ficar desperdiçando dinheiro. As coisas já estão todas tão caras e ainda a gente ficar jogando dinheiro no lixo não é legal. Essa é a minha questão com suplementação. Um outro ponto aqui que eu venho trazer, aí esse fui eu que quis colocar para vocês, falando um pouquinho do ômega 3, né? E aí é por isso que eu entro na questão do ômega 6 também, quando falando um pouquinho do ômega 3. O ômega 3 a gente tem um consumo muito pouco na nossa alimentação. Esse é um dos nutrientes que a gente consome muito pouco. Normalmente, a gente precisa fazer a suplementação sim de ômega 3. De novo, aí vai depender da quantidade, marca é super importante de ômega 3 que a gente vai comprar, mas é importante saber ali a quantidade que a gente vai tomar também e o que cada um vai precisar também. É muito individual essa questão da suplementação. As ômega 3, normalmente a gente precisa fazer a suplementação, justamente porque a gente consome muito pouco ômega 3 na nossa alimentação aqui ocidental, né? A gente não consome muito peixe, é muito óleo vegetal que a gente consome, muito alimento industrializado, que é rico em ômega 6, e aí a gente tem um desbalanço entre ômega 6 e ômega 3, que vai gerar uma inflamação pela quantidade elevada de ômega 6 que a gente consome. Então, eu preciso de ômega 3 para combater esta inflamação. É extremamente individual quando a gente pensa nesta suplementação de ômega 3. Quanto precisa, proporção EPA-DHA, que faz também a melhora aí da nossa cognição, memória. Então, tudo vai depender também no objetivo
objetivo da fase de vida que você tá, qual é a melhor marca, qual é a melhor quantidade, qual é a melhor proporção de EPA e DHA. A gente precisa de ômega 3? Sim, a gente precisa de ômega 3, ele é excelente, mas vai depender aí de cada fase que você está também. Mas, obviamente, de novo, gente, suplementação ela é individualizada. Trouxe esse tema para vocês porque foi uma demanda que vocês me colocaram aqui, super válido. Gosto muito de falar sobre suplementação. Eu faço bastante suplementação, acho que vale super a pena. A gente tem, justamente porque às vezes a gente tem algumas deficiências que a gente precisa trabalhar que não consegue através da alimentação. Por exemplo, caso do ômega 3, enfim, tem gente que às vezes não absorve determinados nutrientes e aí precisa fazer a suplementação complementar ali. Por exemplo, pessoas que fizeram bariátrica, pessoas que têm problema de estômago, não conseguem absorver a vitamina B12 e aí precisa sim fazer uma suplementação. E aí é uma suplementação para a vida, né? A gente precisa, mas não é todo mundo, não é tudo para todo mundo, é muito individualizada, depende de cada fase que você está da vida para ter uma melhor absorção, uma melhor eficácia dessa suplementação que você está fazendo. Então, antes de pensar em suplementação, de novo, gente, a gente precisa pensar na nossa alimentação. O que a gente está fazendo antes de começar a suplementar? Senão, se a gente não come bem, essa suplementação não vai adiantar de nada. Se a gente não come bem, o nosso intestino ele não é bom. A gente não consegue absorver esse suplemento que está entrando. O intestino não é bom, então eu vou suplementar com os probióticos. Não, gente, não é dessa forma que a gente faz. Para melhorar o intestino, a gente precisa de estratégias, né? Não é simplesmente colocar lá os probióticos, enfim, que tudo vai ficar bom. A gente não pode depositar as nossas esperanças apenas tomando suplemento. A gente tem que sim fazer a nossa parte, a gente tem que sim melhorar a nossa alimentação. Aí sim a suplementação ela vem para complementar a nossa alimentação. Por isso que ela é de forma muito individualizada. Quem tem problema renal tem uma questão bastante importante em filtrar essa proteína, né? Então, se você consome muita proteína, pode danificar ainda mais os rins. Então, quem tem problema renal é muito específico, a quantidade de proteína é muito diferente. E se a pessoa tem problema renal, faz diálise, não faz diálise, e aí é completamente diferente a quantidade de proteína para problema renal que faz diálise e problema renal que não faz diálise, tá, gente? Então é extremamente específico. Se a creatina vai ou não te levar a ter uma perda da função renal, vai depender da quantidade que você toma, vai depender do por quanto tempo você toma. A creatina não vai te levar a ter uma lesão renal, mas precisa ser muito bem orientada. Se você ir lá na loja de suplemento e comprar a sua creatina e começar a tomar, você pode sim danificar o seu rim. Mas, se você toma orientado por um profissional, se você toma sabendo o que precisa, o horário que precisa, a quantidade alinhada à sua proteína do dia, isso não vai acontecer. Então, a creatina ela não vai te levar a ter uma lesão renal se ela for muito bem orientada. Mas ela pode sim te levar a uma lesão renal se você fizer ela de qualquer jeito. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um beijo grande. Fiquem todas com Deus. Tchau, tchau.